Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho de história? Eu sou o professor Macari e nós vamos falar de um assunto muito interessante. Vamos lá! A Grécia Antiga, vamos falar um pouquinho das origens da Grécia Antiga, períodos da história grega. De 2200 a 1450 a.C., nós temos o período chamado Cretense. Tem a ver com a ilha de Creta, auge da ilha de Creta, que influenciou a civilização grega. De 1700 a 1250 a.C. é o período chamado Micênico. Os micênicos são os povos que ali povoaram o continente da península, ainda no período cretense, e eles acabaram no final conquistando os cretenses também. De 1200 a 800 a.C., o período chamado Homérico, que anteriormente os micênicos haviam abandonado a escrita, passando para a tradição oral. Homero, então, ele retoma a escrita. Então, esse período é chamado Homérico, graças às obras, às poesias que ele vai deixar ali em suas obras. Falaremos logo adiante. De 800 a 500 a.C., o período chamado Arcaico, que é o período da expansão grega e fortalecimento das cidades-estado. De 500 a 338 a.C., nós temos o período conhecido como Clássico, que é o auge cultural de Atenas, as guerras médicas, né? E a guerra do Peloponeso. E de 330 a 146 a.C., o período conhecido como Helenístico, a conquista de Alexandre o Grande de toda a região grega, né? Formando ali o seu império macedônico e a sua cultura helenística. De todos esses períodos nós falaremos um a um. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho da geografia da Grécia. Olha só que interessante. A Grécia, ela tem muitas nesse círculo. Aqui nós vemos ali no mapa do sul da Europa ali a península grega, né, formada ali por muitas ilhas. É uma península bem interessante. Nós temos nessa geografia uma parte que é chamada peninsular, que na verdade é a parte que tem um litoral com poucas praias e pequenas planícies, férteis, isoladas umas das outras pelas montanhas. Tem uma parte que é conhecida como a parte insular. Numerosas ilhas em volta das penínsulas. As navegações favoreciam ali a comunicação das ilhas entre si. E por fim nós temos a parte conhecida como continental, que geograficamente nós temos ali muitas montanhas que garantiam o isolamento de cada cidade-estado, favorecendo a sua autonomia, ou seja, a sua independência. O primeiro período que nós vamos estudar é o período dos cretenses, sobre a ilha de Creta. Então nós temos aqui nesse retângulo ali, mostrando a parte sul ali da península, onde está a ilha de Creta. O período vai de 2200 a 1450 a.C. Se você analisar, fazer um paralelo da história bíblica, 1450 a.C. era mais ou menos quando o período do povo de Deus, de Israel, estava ali sendo escravizada pelos egípcios. Mas a civilização cretense ele foi o maior e antigo império marítimo da antiguidade. A ilha já era ocupada por 5.000 anos, ela controlava toda a atividade comercial do mar Egeu e exportava vários produtos, como vasos, produtos agrícolas, frutas, cereais, oliveiras, enfim, ela acabava ali fazendo todo um comércio marítimo, regional ali. Ela ficava, na verdade, ali próximo do Mar Jônico, né, do Mar de Creta, ali também muito próximo do Mar Mediterrâneo. O sistema de governo era talassocracia, era chamado o governo do mar, talassocracia. Seu fim pode ter ocorrido por invasões, né, muitos inimigos ali, somados a grandes terremotos, acabaram enfraquecendo todo o governo de Creta, cretense, e eles acabaram ali cedendo para outros povos que os tomaram. Alguns importantes povoamentos de Creta ali foi, sem dúvida nenhuma, Knossos, que era a capital, Malha, Festus, Zacros, que são as mais conhecidas ali. Ela foi influenciada por muitos povos nas formas de reinar, como ela já tinha palácios, já tinha templos, né? Então ela já tinha conhecimento de alguns tipos de formas de governo. Tinha o principal palácio da ilha, lá em Knossos, um rei muito respeitado, com a economia baseada na criação de ovelhas e comercialização com o exterior.
A cultura cretense, ela trabalhava na linha de fabricação de vasos de ouro, prata, bronze, cobre, uma arquitetura magnífica com palácios enormes, 3 andares, capazes de abrigar aí 10 mil pessoas. Eram politeístas também, adoravam a muitos deuses. A principal deusa deles, associada à agricultura e à fertilidade, seria o que eles chamavam de a Grande Mãe. A mulher ali, ela tinha um prestígio muito grande e eram responsáveis ali até por algumas atividades religiosas que em outras culturas era reservada apenas aos homens. Existia uma lenda também, conhecida como a lenda do Minotauro, né? Ela conta que havia um rei ali na ilha de Creta chamado Minos, casado com uma rainha Pasífae, que devido a uma maldição, ela acabou se apaixonando por um touro branco que havia surgido de forma sobrenatural. Como resultado dessa paixão, houve uma traição e nasceu então um filho. E esse filho foi dado o nome de Minotauro. Por causa da selvageria desse monstro, que era considerado o rei Minos, então, o marido então de Pasífae, ela acabou aí mandando construir um labirinto debaixo do Palácio de Colossos, onde o Minotauro deveria permanecer ali. Após uma guerra entre cretenses e micênicos, o vitorioso rei Minos exigia todos os anos o envio de 7 jovens a fim de serem devorados ali pelo Minotauro. Um jovem ateniense micênico chamado Teseu candidatou-se ao sacrifício com a intenção, na verdade, de matar o monstro. Ao chegar a Knossos, conheceu a filha de Minos, Ariadne, que se apaixonou por ele e deu-lhe uma espada e um novelo de linha para que desenrolasse desde a entrada do labirinto até o encontro com o Minotauro. Quando isso acontece, com a espada, Teseu mataria a fera. Enrolando novamente o novelo, sairia do labirinto. Teseu aceitou a ajuda de Ariadne, entrou no labirinto, matou o Minotauro e retornou a Atenas como herói, tornando-se rei da cidade. Essa é uma lenda que eles têm do Minotauro, uma lenda bastante conhecida. O segundo período que nós vamos falar são os micênicos. Agora a ilha já não é mais a dominadora ali, nós temos agora alguns povos, e são os aqueus ali, de 1700 a 1250 a.C., que estão no domínio, né? Eles são chamados também de micênicos porque a principal região que eles dominam ali é Micenas. Os aqueus ficaram conhecidos como os micênicos pelo fato da cidade mais poderosa deles ser Micenas. Construíram grandes palácios, fortificações. A ideia de palácio era semelhante à dos egípcios e mesopotâmios até a formação da civilização grega. Também eram formados por cidades-estado. O que é uma cidade-estado? É uma cidade autônoma que na antiguidade funcionava como um mais importante centro político, cultural e financeiro, com poder absoluto sobre as demais. Estado absoluto e independente, formado por uma cidade central e suas áreas vizinhas. Na antiguidade, a cidade tinha o poder de um país, de uma nação, com seu reino, com sua cultura, com seus deuses, com suas leis, com seu exército, com sua bandeira. É como se fosse um país independente, só que nesse país só tem uma cidade, por isso que é chamado cidade-estado. Ele se formava a partir dos gênos. Grupos familiares cresciam muito, formando sociedades, dando origem a cidades-estados. Eles se afastavam uns dos outros e acabavam criando novas cidades, separadas umas das outras. A cidade-estado era igual a um pequeno país com uma área urbana, área rural, área litorânea, todas juntas na Península Balcânica formavam o que nós conhecemos como Grécia. Vamos falar um pouquinho do período homérico. Homero, um grande poeta e escritor que viveu nesse período chamado homérico, que é dado do ano 1200 ao ano 800, a partir então dos escritos de Homero. O período referente aos acontecimentos que o escritor Homero acabou registrando em 2 livros, por meio de poesias e escritos, que era Ilíada e a Odisseia. É importante lembrar que, embora sejam fictícios, muitos dos relatos têm fundo de veracidade. Por exemplo, em Ilíada retrata a guerra de Troia, que aconteceu por volta de 1250 a.C., o famoso presente de grego, né, o cavalo grego, dado de presente para destruir os troianos. Eles recebem como um presente, até como um acordo de paz, mas no final estava recheado com soldados que vão adentrar a cidade e vão dominar ali aquela cidade e derrotar Troia. O escrito de Odisseia de Homero, ele relata as aventuras de Odisseu.
Ulisses, também conhecido, né, no pensamento romano, que viajou por muito tempo, permeando aí histórias da mitologia grega. Ele vai então viajar por 10 anos, cerca mais ou menos, tentando depois voltar para Ítaca, né, que era a sua cidade natal, para a sua esposa. Mas só que no decorrer desses 10 anos, muitas aventuras ocorrem. Muito interessante. Lembrando sempre que o período homérico é o período do retorno à escrita, porque os micênicos haviam abandonado isso no seu período de decadência. É isso, gente. Estudamos 3 períodos aqui da história da Grécia Antiga e com certeza nos aprofundaremos nos outros períodos nas próximas aulas. Até lá, pessoal. É isso aí. Hoje nós vamos ficar por aqui. Por enquanto é só. Mas nos veremos com certeza nas próximas aulas. Até lá então, pessoal.